Hoje com o pastor Joseph Prince. Bem, Deus me fez uma promessa. Enquanto eu estava viajando, recentemente, Deus falou, eu vou retornar do livro de Jó. Eu vou te retornar aos dias da tua mocidade. E eu creio que isso vai acontecer conosco. Ele vai nos levar de volta aos dias da nossa mocidade. De qualquer forma que você meditar neste verso, escute bem, é uma palavra de Deus. E Deus falou a Jó, porque eu tenho encontrado um mensageiro. Eu encontrei um remidor, é o que diz no hebraico. Eu encontrei um remidor, um resgate. Sua carne reverdecerá mais do que na mocidade e tornará os dias da sua juventude. É a palavra de Deus, vamos tomar posse. Amém, glória a Deus. Outra coisa que a Bíblia nos fala é que com longura de dia satisfar-lo-ei. Está no Salmo 91 e está depois do Salmo 90. O Salmo 90 diz, e é um salmo de Moisés, o Salmo 90, fala sobre os filhos de Israel no deserto e fala bem assim, os dias do homem são de 70 anos. Alguns, pela sua robustez, chegam a 80. E muitos usam isso como critério e dizem, Deus nos prometeu só 70 ou 80 anos de vida. Mas você tem que entender que estão citando o Salmo 90, um salmo de Moisés, que fala dos filhos de Israel que estavam sob julgamento. E se você ler os versículos anteriores, quando ele diz 70 ou 80 anos de idade, você vai ver que diz, da ira de Deus, somos consumidos por tua ira. E depois, o furor. Neste versículo fala sobre a ira de Deus e o furor de Deus. Então não estamos no Salmo 90, estamos no Salmo 91, com longura de dias, fartá-lo-ei. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. E é importante liberar a sua fé e crer em Deus, porque o fato é que a fé não faz acontecer, como falei recentemente. Vamos fazer uma revisão, porque estamos continuando da semana passada, sobre o que falamos. A fé não faz que a existência do sol seja real, mesmo não sentindo o sol agora, porque estamos neste prédio, o sol é real. Se você acreditar ou não acreditar, a sua crença ou descrença não faz isso real ou não real. Mas a sua fé é como uma janela que permite que a luz e o calor entrem. Posso ouvir um amém? Entenda isso sobre a fé. A fé é algo que vem de Deus e não da parte do homem. Isso é fé. Mas se você faz a fé algo que você tem que trabalhar nela, então a fé se torna uma parede, uma divisão entre você e Deus, ou você e aquilo que Deus tem para você. Sim, é pela graça, pela fé, mas até essa fé é um dom de Deus. E não temos que focar na janela. Amém? O nosso foco deve estar no fato de que o sol está brilhando. Amém? Glória a Deus. E a janela não cria o calor, não cria tampouco a luz. Permite que a luz e o calor entrem num cômodo. Amém? Então saiba, eu quero construir grandes janelas. Certo? Então não foque na fé e não faça isso uma divisão entre você e Deus. E lembre-se sempre disso quando você está pedindo um milagre, olhe para o Senhor. E como eu disse recentemente, o sangue salva. E não somente salva, mas o sangue cura. Mas quando você crê que o sangue cura, quando toma a Santa Ceia, e você crê que o sangue cura, Deus olha para você e diz, isso é fé, meu filho. Mas você não pode dizer, eu tenho fé no sangue. A minha parte é dizer, o sangue salva, o sangue cura. E Deus então pode dizer, isso é fé, meu filho. Qual é a minha parte? É crer que o sangue somente salva, que somente o sangue cura, amém? Então Deus pode dizer, isso é fé, meu filho. E nós falamos tanto sobre a fé, que a fé se tornou até uma parede que nos separa do nosso milagre. O que aprendemos recentemente também é isso, que os primeiros dois grupos que vão entrar no lago de fogo, no Apocalipse 21, são os medrosos e os descrentes. Muito antes dos traficantes de drogas, muito antes dos promíscuos, que no grego é pornós. Isso te mostra que é imoralidade sexual. Muito antes desses pecados, dos que vão para o lago de fogo, a Bíblia fala sobre os primeiros grupos de descrentes e medrosos. Eu estou revisando e vamos continuar, ok?
E as pessoas não consideram isso pecado, medo e descrença. Mas esses são os dois grupos que vão na frente do resto. Até antes dos pornós que vão para o lago de fogo. E a igreja fala tanto sobre o pecado que nos esquecemos que essas atitudes que são pecados interiores, que Deus diz que são piores do que as outras coisas, porque o medo e a descrença são as mães de todos os pecados. Porque através do medo não temos o suficiente, temos medo de ficar para trás, por isso tomamos atalhos, enganamos, mentimos, porque não cremos que Deus vai prover. Os dois primeiros grupos são de medrosos e descrentes. E perguntamos o seguinte sobre a confissão de pecado. Como ensinaram? Nos ensinaram que se não confessarmos os nossos pecados, Deus não vai nos perdoar. Olha, eu creio em confissão de pecados. Temos até um vídeo pequeno que eu coloquei no YouTube recentemente, chamado Joseph Prince crê na confissão de pecados. Porque tem gente lá fora que diz que eu não creio. Não. Eu creio na confissão de pecados, mas a palavra confessar é homologio. Logos, homo, quer dizer a mesma palavra. Falar a mesma coisa que Deus fala sobre o nosso pecado. E quando peca, você deve dizer, é pecado. Não o negamos. Número 2. Deus o perdoou. Isso é dizer a mesma coisa que Deus, porque Cristo já pagou o preço por isso. Para Deus custou o seu próprio Filho. Amém. Fez o Senhor sofrer muito. Alguns dias atrás eu estava assistindo o filme A Paixão de Cristo de novo. E eu fiquei ali e eu chorei de novo. E mais uma vez eu senti novamente um toque, porque a cruz se tornou fresca na minha mente novamente. Paulo disse aos Gálatas, quem vos enganou para não obedecerdes à verdade, que é o Evangelho, cujos olhos Jesus Cristo foi evidentemente crucificado entre vós, e os Gálatas não estavam lá quando Jesus foi crucificado. Mas quando ele pregava de uma maneira muito gráfica. Quando Paulo pregou a eles, e eles viram Jesus ser crucificado quando Paulo pregou para eles. E um bom ministério coloca sempre a cruz na frente. Porque quando pecar, você olha para a cruz. Mas essa ideia, se eu não confessar, eu não sou perdoado, vai até impedir muitos deles, não todos eles, mas muitos deles. Eu já ouvi histórias, e eles não recebem porque no fundo eles acham que tem algum pecado que não confessaram. Ou tem algum pecado que Deus não perdoa. Mas se olharmos para o relato bíblico em Tiago, quando diz que se alguém está enfermo, chama os presbíteros, e os presbíteros orem sobre ele com a unção do óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo, e se ele cometeu pecados, lhe serão perdoados. Se falarmos ao enfermo, os seus pecados não vão impedir a cura de Deus de fluir no seu corpo. Não vai impedi-lo. E se você pensa que cometeu pecados e por isso você está assim, se você cometeu pecados, olha aqui, os pecados lhe serão perdoados. De uma vez só, o mesmo poder que cura o seu corpo remove os pecados. Se nós somente falarmos a verdade. Por isso falo fortemente sobre esse fato de que as pessoas precisam ser livres de culpa e condenação para que possam receber de Deus. E essa ideia de 1 João 1,9, que é somente um verso no Novo Testamento, Paulo nunca escreveu isso, e você sabe muito bem que ele escreveu 2 textos do Novo Testamento e nunca mencionou a confissão de pecados nenhuma vez. Mas olha isso, os medrosos e descrentes serão lançados no lago de fogo. Vemos que quando Jesus apareceu, isso foi após a cruz. Ele já tinha ressuscitado. Isso é depois da sua vida na terra, o seu ministério terreno. Agora ele estava na sua forma ressurreta. A Bíblia diz que os discípulos estavam no cenáculo com medo dos judeus, e não com medo de Deus, com medo dos judeus. Estavam ali com as portas fechadas no cenáculo, com medo dos judeus. Medo, meu amigo, é pecado. Tudo que não é da fé é pecado. Vamos ver como o Senhor ressurreto os tratou. Ele apareceu para eles e a sua primeira palavra foi paz. Seja convosco. Uau! Estavam com medo, com pecado, baseado na nossa tradição, estavam sem comunhão. Tinham que confessar esse medo. Mas o Senhor foi a eles como se ele não soubesse desse pecado. Ele disse paz e depois deu o recibo divino. O fundamento para a paz deles, mostrou a eles as suas mãos e o seu lado.
São os recibos divinos, a obra concluída, o pagamento, para que eles tenham paz. Não somente isso, mas esses discípulos que estavam com medo, recebeu de Jesus o sopro e o Espírito Santo. Não falou nada sobre confessar pecados. Eu creio na confissão dos pecados. De fato, quando eu falo, graças a Deus, porque por Jesus Cristo temos o perdão dos pecados, não somos agnósticos que negam o pecado. Para pregar o perdão dos pecados, tem que acreditar que tem pecado. Senão, o que é o perdão dos pecados? Certo? O capítulo 1 foi escrito aos agnósticos, os judeus agnósticos. Em 1 João 2, ele então fala filhinhos. Ali é para os crentes, mas no primeiro capítulo não há nada sobre os filhinhos. Depois que Jesus soprou o Espírito Santo sobre os discípulos, neste mesmo capítulo nos fala que Tomé não estava lá. Tomé faltou àquele culto. Tomé não acreditou quando falaram para ele que naquele dia o Senhor falou com eles e soprou o Espírito Santo sobre eles. Foram a Tomé e falaram, vimos o Senhor. Ele disse, se eu não ver os buracos dos cravos nas suas mãos e no seu lado, eu não acreditarei. Os medrosos e os apistos, descrentes. Eu não crerei, ele disse. E por uma semana ele viveu neste pecado. Eu disse que por uma semana ele viveu no pecado. Em descrença, o que não é da fé é pecado. Não é? No próximo domingo, Jesus foi ao cenáculo. Tomé estava lá e Jesus foi a Tomé e disse, olhou para ele e disse, Tomé, estenda as suas mãos e toca nos buracos das minhas mãos e toca no meu lado. E não seja apistos, não seja descrente, mas crente. Qual foi a resposta dele? Eu confesso, me perdoa, por favor. Não. Meu Senhor e meu Deus, todo arrependimento verdadeiro traz uma nova revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele os fez arrepender sem usar a palavra arrependam-se. Ele os fez transformar a mente o que é o arrependimento, sem mesmo dizer arrependa. Está me ouvindo? Então essa ideia que já ouvimos muitas vezes, se você não confessar os pecados, eles não serão perdoados, te coloca num ciclo que nunca termina de se perguntar se você confessou todos os pecados. E sabe de uma coisa, se você prega isso e você crê nisso, você tem que confessar todos os pecados que você cometeu antes de dormir. Não seja preguiçoso. Dobre os seus joelhos do lado da sua cama, peça a Deus para te mostrar todos os pecados daquele dia. E você começa desde a hora que você acordou e confesse um por um. Veja que sono tranquilo você vai ter. Até quem acredita nisso, não confessa. Eu cria nisso e confessava os meus pecados como um louco. Quem me conheceu quando eu tinha 17 anos, sabiam que quando conversavam comigo, eu falava... Depois continuava a conversa. O que eu estava fazendo? Confessando os pecados, porque eu percebi que eu tinha exagerado. Mas você pode rir, mas exagerar é pecado. E eu tinha que confessar aquilo e eu... Certo? Se olhar 1 João, antes do verso 9, você vai ver o seguinte... No verso 8, se dissermos que não temos pecado, o pecado que herdamos, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se falarmos que não temos aquele pecado herdado, será que alguém aqui não acredita que tem esse pecado? O pecado na carne? Não! Por isso pregamos tanto sobre a graça. Agora, a outra parte, depois do verso 9, é o verso 10. Se dissermos que não pecamos, agora é o pecado cometido. Se falarmos que não fizemos nada errado, falamos que Deus é mentiroso e a sua palavra não está em nós. Está me ouvindo, igreja? Amém? Então, como você pode explicar em 1 João, capítulo 2, que ele escreveu logo depois de 1 João 1,9? Alguns versos depois de 1 João 1,9. É a primeira vez que menciona filhinhos. Eu já falei sobre isso e continuo repetindo. A epístola inteira não foi escrita aos agnósticos. Só o capítulo 1, e por isso começa dizendo que o que temos visto, os nossos olhos contemplaram, as nossas mãos tocaram. Lembra o que Jesus disse para Tomé? Toque em mim. Um espírito não tem carne e ossos.
É o mesmo pensamento de João que escreveu isso aqui. João disse, o tocamos, até Tomé tocou nele. O sentimos, ele não era um fantasma? Porque os agnósticos dizem que Cristo não veio em carne. Ele veio em espírito. Não havia corpo. Eles dizem isso e negam que tem pecado. Então, 1 João foi escrito primeiramente para os agnósticos judeus. E escute bem, as cartas de Pedro e as cartas de João foram todas escritas aos judeus, primeiramente, porque a Bíblia diz em Gálatas que deram a Paulo a destra da comunhão para que Paulo fosse para os incircuncisos, gentios. Eles, Pedro, Tiago e João, aos circuncisos. Então, quando ler essas cartas, você tem que entender, era para os judeus. E se alguém falar, pastor, 1 João 1,9 é confessar os pecados, você admite que tem pecado, está no tempo presente, eu vou então dizer, em Marcos capítulo 1, vamos ler isso, Marcos capítulo 1, sobre João Batista e toda a província da Judéia e os de Jerusalém, iam ter com ele, todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Eram salvos? Eu não creio que eram. Ainda não tinham conhecido a Cristo. Os judeus que iam ter com João Batista, iam ter com João para serem batizados, confessando os seus pecados. E olha isso, confessando está no tempo presente no grego. Quer dizer que eles estão ainda no Rio Jordão até os dias de hoje, confessando seus pecados? Não, tempo presente também quer dizer que aquilo é característico. Tempo presente não quer dizer sempre que aquilo está acontecendo, certo? Mas uma ação contínua, mas quer dizer também que é algo característico, como o sangue de Jesus que nos limpa de todo pecado. Você diz, algo como sabão? Limpa. O sangue de Jesus limpa. Os dois no grego estariam no tempo presente. Mostra a característica. Você está entendendo? Então, queridos, o povo judeu confessa os pecados, até quando iam a Deus. Como em 1 João 1,9, que é um verso de salvação, quando eles iam a Deus, era para então eles confessarem seus pecados. Se eu vivesse antes da vinda de Jesus, eu teria que confessar os pecados todo dia. E não só isso, de quando em quando levaria um cordeiro. Se eu tivesse condições, senão eu levaria um par de pombas ao templo, como uma oferta, e confessaria os pecados. Como Daniel e Neemias, que confessavam os pecados, porque estavam sob a lei. Amigo, nós, 1 João 2,12, vamos ler. Escute bem, está logo depois de 1 João 1,9. Filhinhos, escrevo-vos, e olha, filhinhos é um termo carinhoso para a família, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. E perdoados ali está no tempo perfeito, que não pode ser repetido porque os pecados do passado, presente e futuro. Ei, João, você não acha isso perigoso porque está escrevendo esta carta para pessoas e vai demorar alguns dias para sua carta chegar a eles? E como pode então dizer isso, falar o seguinte completamente para essas pessoas, sem nenhuma qualificação, dizer para essas pessoas que os seus pecados já foram perdoados, se eles somente crerem em Jesus? Talvez um deles acordou esta manhã e teve uma discussão, uma briga com o cônjuge. Talvez alguém sentiu alguma amargura e teve um problema no seu relacionamento com um irmão em Cristo. Ei, João, como você fala isso? Obviamente ele sabia algo que não sabemos. João tinha confiança. Se você é salvo, seus pecados foram perdoados. Olha, em 1 João 1,9, se isso, no mesmo livro, foi escrito 1 João 1,9 para o crente, e aqui sabemos que foi para o crente, é algo confuso. Estamos com um problema, porque 1 João fala que devemos confessar, então vamos ser perdoados. Mas eles dizem, bem, este aqui é um perdão que é judicial. 1 João 1,9, perdão da família. Leia! Você leu, filhinhos, escrevo-vos. Isso é judicial? É um termo familiar. Um termo de família. Isso aqui não é judicial. E 1 João 1,9, família. Os homens interpretaram assim. Aqui é perdão de família. Também. E se ensinar, judicialmente fomos perdoados, passado, presente, futuro, dos nossos pecados. Na experiência precisamos do perdão do Pai para o dia a dia. No final, você não é perdoado. Tem algum pecado ainda. O diabo não é estúpido, ele virá a você e vai falar, sabe por que isso aconteceu? Pecado não confessado. Você tem que chegar a um lugar de fé robusta e saber que os seus pecados foram perdoados. Ok? Olha,
Quero falar uma coisa para quem ensina a graça. Alguns líderes, alguns têm feito umas declarações e olha, eu gostaria que eles estudassem mais a palavra de Deus. Eles já entenderam sobre perdão e coisas assim e correm com isso. E dizem, não há mais purificação para o crente. Não faça declaração assim, ok? Não se levante e diga, sabe, depois que fomos perdoados os pecados, não há mais purificação, não há mais nenhum tipo de purificação. Porque eu te digo agora que ainda há purificação. Mas não é purificação pelo sangue, mas o lavar pela água. E é uma mensagem para a igreja. É o que eu vou falar hoje. Pronto? Então vamos para João 13, e eu quero começar dizendo que isso não tem nada a ver com 1 João 1,9. E alguém pode dizer, olha, isso é outra purificação. Não. 1 João 1,9 te faz lembrar dos seus pecados. Como eu falei, é um verso para salvação. Eu devo confessar os meus pecados hoje, Joseph Prince. Você confessa os pecados? Sim. Mas eu falo assim, pai, eu fiz isso agora. Eu falo para o pai, posso até pedir desculpas, tudo bem? Quando você está na presença de alguém que te ama, você pode ser sincero. Mas eu não confesso para ser perdoado, eu estou confessando porque eu fui perdoado. Ok? Então entenda que eu não sou contra isso, ok? Lembre-se disso. Mas olha, ainda há uma purificação, mas uma purificação que não faz te lembrar do pecado. Eu tenho que falar isso antes de falar sobre o lavar da água. Hebreus 10 nos fala que todos os sacrifícios no dia da expiação, ou durante a Páscoa, ou durante os dias de festa, diz que todos os sacrifícios de cordeiros ali, milhares e milhares em mais de 1500 anos, oferecidos nos altares judeus, não podem fazer o que o sangue de Jesus fez. E o que o sangue de Jesus fez por nós? Leia. De outra maneira teriam deixado de se oferecer. Porque purificados uma vez os ministrantes, hapax no grego, que quer dizer uma vez para sempre. Purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Hoje dizem que o ensinamento que te faz não ter mais consciência de pecado é um ensinamento perigoso. Mas olha aqui na Bíblia, que foi inspirada por Deus, que é para nós uma fonte de vida, porque toda palavra é importante. Cada detalhe, cada pedaço da palavra de Deus. Para o Filho de Deus, que sabe que foi inspirado por Deus, ele toma posse disso e medita nisso. Porque ela tem vida, ela tem virtude. Porque aqui diz uma vez, hapax no grego, purificados uma vez, se esses sacrifícios de judeus tivessem funcionado, então purificados uma vez os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Temos não mais teriam consciência de pecado versus comemoração dos pecados. Qual é o seu ministério? E esta é a razão por que eu prego dessa forma, igreja. Eu acredito nisso, que as pessoas devem ser livres da consciência do pecado. Não somente dizer, bem... Hoje com o pastor Joseph Prince. Se olhar 1 João, antes do verso 9, você vai ver o seguinte, no verso 8, se dissermos que não temos pecado, o pecado que herdamos, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se falarmos que não temos aquele pecado herdado, será que alguém aqui não acredita que tem esse pecado? O pecado na carne? Não! Por isso pregamos tanto sobre a graça. Agora, a outra parte, depois do verso 9, é o verso 10. Se dissermos que não pecamos, agora é o pecado cometido. Se falarmos que não fizemos nada errado, falamos que Deus é mentiroso e a sua palavra não está em nós. Está me ouvindo, igreja? Amém? Então, como você pode explicar em 1 João, capítulo 2, que ele escreveu logo depois de 1 João 1,9. Alguns versos depois de 1 João 1,9. É a primeira vez que menciona filhinhos. Eu já falei sobre isso e continuo repetindo. A epístola inteira não foi escrita aos agnósticos. Só o capítulo 1. E por isso começa dizendo que o que temos visto, os nossos olhos contemplaram, as nossas mãos tocaram. Lembra o que Jesus disse para Tomé? Toque em mim. Um espírito não tem carne e ossos. É o mesmo pensamento de João que escreveu isso aqui. João disse, o tocamos, até Tomé tocou nele. O sentimos, ele não era um fantasma? Porque os agnósticos dizem que Cristo não veio em carne.
Ele veio em espírito. Não havia corpo. Eles dizem isso e negam que tem pecado. Então, 1 João foi escrito primeiramente para os agnósticos judeus. E escute bem, as cartas de Pedro e as cartas de João foram todas escritas aos judeus, primeiramente, porque a Bíblia diz em Gálatas que deram a Paulo a destra da comunhão para que Paulo fosse para os incircuncisos, gentios. Eles, Pedro, Tiago e João, aos circuncisos. Então, quando ler essas cartas, você tem que entender, era para os judeus. E se alguém falar, pastor, 1 João 1,9 é confessar os pecados, você admite que tem pecado, está no tempo presente. Eu vou então dizer, em Marcos capítulo 1, vamos ler isso, Marcos capítulo 1, sobre João Batista e toda a província da Judéia e os de Jerusalém, iam ter com ele, todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Eram salvos? Eu não creio que eram. Ainda não tinham conhecido a Cristo. Os judeus que iam ter com João Batista iam ter com João para serem batizados, confessando os seus pecados. E olha isso, confessando está no tempo presente no grego. Quer dizer que eles estão ainda no Rio Jordão até os dias de hoje, confessando seus pecados? Não, tempo presente também quer dizer que aquilo é característico. Tempo presente não quer dizer sempre que aquilo está acontecendo, certo? Mas uma ação contínua, mas quer dizer também que é algo característico, como o sangue de Jesus que nos limpa de todo pecado. Você diz, algo como sabão? Limpa. O sangue de Jesus limpa. Os dois no grego estariam no tempo presente. Mostra a característica. Você está entendendo? Então, queridos, o povo judeu confessa os pecados, até quando iam a Deus. Como 1 João 1,9, que é um verso de salvação, quando eles iam a Deus, era para então eles confessarem seus pecados. Se eu vivesse antes da vinda de Jesus, eu teria que confessar os pecados todo dia. E não só isso, de quando em quando levaria um cordeiro. Se eu tivesse condições, senão eu levaria um par de pombas ao templo, como uma oferta, e confessaria os pecados. Como Daniel e Neemias, que confessavam os pecados, porque estavam sob a lei. Amigo, nós, 1 João 2,12, vamos ler. Escute bem, está logo depois de 1 João 1,9. Filhinhos, escrevo-vos, e olha, filhinhos é um termo carinhoso para a família, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. E perdoados ali está no tempo perfeito, que não pode ser repetido porque os pecados do passado, presente e futuro. Ei, João, você não acha isso perigoso porque está escrevendo esta carta para pessoas e vai demorar alguns dias para sua carta chegar a eles? E como pode então dizer isso, falar o seguinte completamente para essas pessoas, sem nenhuma qualificação, dizer para essas pessoas que os seus pecados já foram perdoados, se eles somente crerem em Jesus? Talvez um deles acordou esta manhã e teve uma discussão, uma briga com o cônjuge. Talvez alguém sentiu alguma amargura e teve um problema no seu relacionamento com um irmão em Cristo. Ei, João, como você fala isso? Obviamente ele sabia algo que não sabemos. João tinha confiança. Se você é salvo, seus pecados foram perdoados. Olha, em 1 João 1,9, se isso, no mesmo livro, foi escrito 1 João 1,9 para o crente, e aqui sabemos que foi para o crente, é algo confuso. Estamos com um problema, porque 1 João fala que devemos confessar, então vamos ser perdoados. Mas eles dizem, bem, este aqui é um perdão que é judicial. 1 João 1,9, perdão da família. Leia! Você leu, filhinhos, escrevo-vos. Isso é judicial? É um termo familiar. Um termo de família. Isso aqui não é judicial. E 1 João 1,9, família. Os homens interpretaram assim. Aqui é perdão de família. Também. E se ensinar, judicialmente fomos perdoados, passado, presente e futuro, dos nossos pecados. Na experiência, precisamos do perdão do Pai para o dia a dia. No final, você não é perdoado. Tem algum pecado ainda. O diabo não é estúpido, ele virá a você e vai falar, sabe por que isso aconteceu? Pecado não confessado. Você tem que chegar a um lugar de fé robusta e saber que os seus pecados foram perdoados. Ok? Olha, quero falar uma coisa para quem ensina a graça. Alguns líderes, alguns têm feito umas declarações e olha,
Eu gostaria que eles estudassem mais a palavra de Deus. Eles já entenderam sobre perdão e coisas assim, e correm com isso. E dizem, não há mais purificação para o crente. Não faça declaração assim, ok? Não se levante e diga, sabe? Depois que fomos perdoados dos pecados, não há mais purificação, não há mais nenhum tipo de purificação. Porque eu te digo agora que ainda há purificação. Mas não é purificação pelo sangue, mas o lavar pela água. E é uma mensagem para a igreja. É o que eu vou falar hoje. Pronto? Então vamos para João 13. E eu quero começar dizendo que isso não tem nada a ver com 1 João 1,9. E alguém pode dizer, olha, isso é outra purificação. Não. 1 João 1,9 te faz lembrar dos seus pecados. Como eu falei, é um verso para a salvação. Eu devo confessar os meus pecados hoje, Joseph Prince. Você confessa os pecados? Sim. Mas eu falo assim, pai, eu fiz isso agora. Eu falo para o pai, posso até pedir desculpas, tudo bem? Quando você está na presença de alguém que te ama, você pode ser sincero. Mas eu não confesso para ser perdoado, eu estou confessando porque eu fui perdoado. Ok? Então entenda que eu não sou contra isso, ok? Lembre-se disso. Mas olha, ainda há uma purificação, mas uma purificação que não faz te lembrar do pecado. Eu tenho que falar isso antes de falar sobre o lavar da água. Hebreus 10 nos fala que todos os sacrifícios no dia da expiação, ou durante a Páscoa, ou durante os dias de festa, diz que todos os sacrifícios de cordeiros ali, milhares e milhares em mais de 1500 anos, oferecidos nos altares judeus, não podem fazer o que o sangue de Jesus fez. E o que o sangue de Jesus fez por nós? Leia. De outra maneira teriam deixado de se oferecer. Porque purificados uma vez os ministrantes, rapax no grego, que quer dizer uma vez para sempre. Purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Hoje dizem que o ensinamento que te faz não ter mais consciência de pecado é um ensinamento perigoso. Mas olha aqui na Bíblia, que foi inspirada por Deus, que é para nós uma fonte de vida, porque toda palavra é importante. Cada detalhe, cada pedaço da palavra de Deus. Para o Filho de Deus, que sabe que foi inspirado por Deus, ele toma posse disso e medita nisso. Porque ela tem vida, ela tem virtude. Porque aqui diz uma vez, rapax no grego, purificados uma vez, se esses sacrifícios de judeus tivessem funcionado, então purificados uma vez os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Temos não mais teriam consciência de pecado versus comemoração dos pecados. Qual é o seu ministério? E esta é a razão por que eu prego dessa forma, igreja. Eu acredito nisso, que as pessoas devem ser livres da consciência do pecado. Não somente dizer, bem, o pecado não importa mais para Deus. Não. Livre, porque entendemos que um sacrifício valeu para sempre. Isso produz em você uma gratidão profunda, até adoração a Deus. Vamos ler de novo. Não ter consciência de pecado versus comemoração dos pecados. Todo ano. E a nossa pregação, às vezes, é uma comemoração dos pecados. Porque a comemoração dos pecados quer dizer que o sangue não funcionou. O próximo verso. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Porque os judeus faziam comemoração pelos pecados todo ano. Porque é impossível que o sangue dos touros e bodes tire os pecados. E você e eu também comemoramos o pecado todas as vezes que viemos para a igreja. Isso sai do púlpito, sai de um e do outro, porque estamos dizendo que o sangue de Jesus não tirou os pecados. Se a minha dívida financeira foi paga por uma pessoa generosa que me ama, eu continuo agindo. Muito incomodado, sem paz, na presença do homem que eu tinha uma dívida. É um insulto àquele que pagou minha dívida. Mas ainda há purificação? Aqui é consciência de pecado que não temos mais. Ainda existe. E é por falta de conhecimento disso que muitos no corpo de Cristo estão doentes. Escute bem isso.
Olha, o corpo de Cristo sabe sobre o perdão através do sangue, mas não conhecem se lavar diário pela palavra de Deus. Eu vou te falar o que já foi feito até agora, o que Jesus está fazendo, número 2, e qual é a natureza dessa água antes de você sair. E te digo isso, se você entender isso, não somente essa purificação da água vai te lavar das impurezas diárias, e elas existem, mas vão te manter saudável. Então vamos a João 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus, isso foi no cenáculo, antes de Jesus ser traído, na verdade no processo da traição, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aqui não está falando de tempo, mas um outro tipo de medida. Ele amou de forma extraordinária. Isso é tão lindo. Quando ele viu a cruz na sua frente, ele sabia que eles iam ficar sem um pastor. Ele sabia que Satanás tinha entrado em Judas. Ele os amou, e aqui fala que os amou até o fim. Isso é lindo. É como quando você vai viajar por um longo tempo. Você olha para o seu filho e você o abraça por muito tempo. Naquele momento você o amou até o fim. Não uma questão de tempo no grego, mas de medida. E acabada a ceia, eu não sei por que falaram isso, porque no grego, na verdade, fala que a ceia ainda estava acontecendo. Kinomai. Outras versões também falam isso. Tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Pare um pouco. Levantou-se da ceia. Há algo lindo aqui em termos de tipo. Ele estava prestes a morrer na cruz e voltar para o Pai. Levantou-se da ceia, a ceia, o memorial da sua morte. Ele levantou da morte, é uma figura da ressurreição. O que ele ia fazer quando ele ressuscitasse? Olha o que ele fez. Tirou as suas vestes e tomou uma toalha. E cingiu-se. Ele tomou as roupas de um servo. Isso não é lindo? É por isso que João, no livro do Apocalipse, o viu. E esse João reclinava no seu peito. Esse João se chamava o discípulo a quem Jesus ama. E quando ele viu o seu mestre cheio de glória, caiu aos seus pés como morto. E a Bíblia diz que ele o viu vestido com uma roupa, dessa vez uma roupa dourada. Mesmo no céu, ele ainda serve. Temos 4 evangelhos que mostram diferentes aspectos de Jesus: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus o mostra como um rei. É por isso que Mateus começa dizendo a geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Espera um pouco. Filho de Davi primeiro, depois filho de Abraão? Você não sabe que Abraão veio antes de Davi? Mas diz o filho de Davi, o filho de Abraão. Por quê? Porque Davi foi o rei. E Abraão, para quem a promessa foi dada, é o livro do rei. E o sermão da montanha foi a constituição do rei. Amém? E como o rei usa o seu poder, a primeira coisa que fez, depois do sermão ele desceu uma montanha e usou o seu poder para limpar, para curar. Suas palavras para encorajar, para edificar. Que rei! Que rei! No Evangelho de Marcos, não temos a sua linhagem real mencionada, porque um servo, e é assim que Marcos mostra Jesus como um servo. Por isso o Evangelho de Marcos começa com o seu ministério. No capítulo 1 do Evangelho de Marcos, imediatamente ele saiu da água, de repente ele fez isso, de repente ele fez aquilo. Por quê? É uma figura do trabalhador, o trabalhador incansável. No Evangelho de Lucas, ele é mostrado como homem. E porque ele é homem, ele tinha ancestrais, no termo da sua família natural, Maria e José, e mostra até chegar em Adão. Enquanto em Mateus só mostra até chegar em Abraão. E depois o Evangelho de João, que o mostra como Deus, não mostra nenhum título. Deus não tem nenhum título. Começa no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo se tornou carne e habitou entre nós. Amém? Então as 4 faces do tabernáculo, isso estava no véu, você encontraria isso em todos os lugares do tabernáculo. Você ia ver a face do leão. O Evangelho de Mateus, o rei da selva.
E depois a face do boi, o trabalhador incansável. Depois a face do homem, no véu. A face do homem é o Evangelho de Lucas. Depois tem a face da águia, Deus no céu. Uau, me perdoa, me distraí. Com a beleza do Senhor Jesus. Ele ressuscitou. E você percebeu que o final de todos os evangelhos são interessantes? Em Mateus, no último capítulo, depois que ele ressuscitou, ele não volta ainda para o céu. Ele fica na terra, dando aos discípulos a grande comissão de ir por todo o mundo, como se ainda estivesse na terra, porque é o evangelho do rei. Termina ali com ele a sua comissão. Certo? E no evangelho de Marcos, como termina? Termina com os discípulos saindo e o Senhor cooperando com eles. O último verso do último capítulo de Marcos, o Senhor cooperando com eles, com sinais e maravilhas, confirmando a palavra. E agora, mesmo no céu, João o viu, com vestimenta dourada, ainda te servindo. É orgulho se você não permitir que ele te sirva. E o que ele quer fazer? Ele está prestes a fazer algo agora. Ele está prestes a fazer algo agora que muitos de nós pensamos que entendemos. Muitos da igreja pensam que entendem, mas não entendem. E nós, às vezes, até praticamos essa questão de lavar os pés, sabe? Nós lavamos os pés uns dos outros. E eu não estou zombando disso, mas se fosse somente o lavar dos pés naturalmente, porque Jesus falou para Pedro, quando ele falou, não lava só os meus pés, Jesus disse, o que eu faço agora, vocês não entendem, mas vão entender mais tarde. Pedro não sabia o que era lavar os pés? Obviamente, então tem um significado mais profundo para o lavar dos pés. Vamos continuar. Levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Ele está falando aqui do que ele está fazendo agora no céu, depois da ressurreição. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. De que forma estava cingido? Talvez como um cinto. Ele pegou a toalha, porque ele tinha tirado a sua roupa, sabe, aquela túnica exterior, e então os seus músculos mostrando, depois de trabalhar por 30 anos como um carpinteiro, ele se ajoelhou e geralmente esse tipo de tarefa, sabe, em Israel, isso acontece muitas vezes porque eles usavam só sandálias, ok? E andavam nas ruas poeirentas de Israel, e você sabe como é, você já foi lá, ok? E quando chegavam em casa, os pés estavam sujos. Então, aquele escravo que tinha os piores trabalhos e que servia naquela casa, ele cumpria então com essa tarefa de lavar os pés daqueles que chegavam. Então olharam uns para os outros e disseram, não, eu não. Eu vi Jesus no Monte da Transfiguração. Olhou para Tomé e Tomé disse, eu duvido que seja eu. Então olha, Jesus pegou água, que foi um ato simbólico. Jesus fez isso a propósito. Certo? Ele se cingiu com uma toalha, diga toalha, e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Vou falar rapidamente por causa do tempo. Lavar os pés dos discípulos foi uma forma de pregar, foi uma forma de ensinar algo. Se toda manhã você passa um tempo lendo a palavra de Deus, meditando, ou até um devocional, algum estudo, e seja o que for, você está se expondo